O pessoal tem pedido muito nos comentários para eu trazer questões do Instituto Federal, então hoje eu trago 5 questões resolvidas passo a passo do Instituto Federal do Espírito Santo, beleza? Se você gostar, compartilha nas redes sociais com seus amigos, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar nosso canal a crescer, e você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, beleza? Essa é a questão 16 que diz assim, ó: as polias e correias formam a base de equipamentos de transmissão de energia mecânica. A sua principal função é transferir movimento e força de um lado a outro da máquina, configurando um sistema de transferência de força e movimento altamente confiável. Motores de automóveis, máquinas de tração, esteiras e linhas de produção são alguns tipos de maquinário que precisam do uso constante dessas peças. A figura abaixo representa um sistema composto por discos A e B, representando polias de diâmetros 8 e 2 centímetros, respectivamente, unidas por correias que se movimentam sem deslizar. Quando o disco A dá uma volta completa no sentido horário, o disco B gira. Temos aí as opções. O que ele quer saber? Que quando a polia do disco A der uma volta completa, quantas voltas a polia do disco B vai dar? Bom, ele nos deu o diâmetro do disco A. O que é diâmetro? É a medida de um lado ao outro de uma circunferência passando pelo centro. Então, temos aqui o diâmetro do disco A, que é 8 centímetros, e o diâmetro do disco B, que é 2 centímetros. Podemos resolver essa questão de uma forma bem simples usando a regra de 3. Vamos comparar duas grandezas, que é a medida do diâmetro e a quantidade de voltas. A polia A tem 8 centímetros de diâmetro e dá uma volta completa. A polia B tem 2 centímetros de diâmetro, vai dar quantas voltas? Agora preste atenção, essa regra de 3 é direta ou é inversa? Veja bem, quanto menor é o diâmetro da polia, mais voltas ela vai dar. Concordam comigo? Enquanto essa polia dá uma volta completa, essa polia menor vai dar mais voltas, porque ela é menor. Então, quanto menor o diâmetro, mais voltas ela vai dar. Ou seja, essa é uma regra de 3 inversa. Para resolvermos essa regra de 3 que é inversa, temos duas formas. Ou invertemos uma das grandezas e multiplicamos cruzado, ou multiplicamos direto, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, eu vou fazer assim. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes x é igual a 2x e 8 vezes 1 é igual a 8. 2x igual a 8, concluímos que x é igual a 4. Com isso, encontramos nossa resposta. Quando o disco A dá uma volta completa no sentido horário, o disco B gira 4 voltas no sentido horário. Concordam comigo? Se essa polia está rodando no sentido horário, essa polia também vai rodar no sentido horário. Então, analisando as respostas aqui, ó, a letra A, 4 voltas no sentido horário, a resposta é a letra A. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão, que é essa aqui, ó. A mitose é um processo de divisão celular no qual, a partir de uma célula formada, originam-se duas células com a mesma composição genética. Este processo de divisão celular é comum a todos os seres vivos, dos animais e plantas multicelulares até os organismos unicelulares, nos quais, muitas vezes, este é o processo principal ou, até mesmo, o único processo de reprodução. Considere que cada processo de mitose dura 1 hora. Se um grupo de uma única célula se torna um grupo de X células em 100 horas, sendo que cada nova célula inicia a mitose imediatamente após o término do processo que a originou, em quantas horas um grupo de 2 células se tornará um grupo de X células nas mesmas condições descritas? Galera, é o seguinte, o enunciado dessas questões do Instituto Federal são muito grandes. Eu queria que você apertasse o pause e lesse com calma o enunciado, tentasse resolver sozinho. Depois que você tentar resolver, aí sim você dá uma olhada na resolução passo a passo, beleza? Bom, então vamos para a resolução da questão. Pelo enunciado, a questão diz que as células vão se duplicando a cada 1 hora. Então, se começarmos com uma célula, depois de 1 hora terão 2 células, depois de 2 horas serão 4 células, depois de 3 horas serão 8 células e assim sucessivamente. E a questão diz que depois de 100 horas teremos X células. Então, veja bem, começamos com uma célula
e depois de 100 horas temos X células. A questão quer saber o seguinte, em quantas horas um grupo de 2 células se tornará um grupo de X células nas mesmas condições descritas. Veja bem, se começar com uma célula, depois de 100 horas teremos X células. Concordam comigo? Agora o que a questão está pedindo? Que se começar com 2 células, quantas horas demorará para ter X células? Veja bem, se começar com 2 células, teremos 1 hora a menos, não é isso? Então, 100 horas menos essa 1 hora que vai ficar de fora, a resposta então será o seguinte, de 2 células para chegar a X células, teremos 99 horas. A resposta é a letra B. Beleza, galera? Essa questão, apesar do enunciado ser bastante grande, ela resolvendo pelo raciocínio lógico é bem fácil, mas dá para resolver também por progressão geométrica, beleza? Vamos para a próxima questão, que é a seguinte, é uma questão de função quadrática que diz assim, ao traçar a reta R paralela ao eixo das abscissas, passando por um ponto do plano cartesiano, intercepta o gráfico da função real f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 11 nos pontos A e B, como mostra a figura. Sabe-se que o segmento AB tem comprimento 4. Assim, a distância de AB ao eixo das abscissas é... Bom, aperte o pause e tente resolver sozinho e depois você dá uma olhada na resolução passo a passo, beleza? Bom, vamos para a resolução da questão. Temos aqui uma parábola, uma função do segundo grau, e a questão nos dá a distância do segmento AB, que é 4. Então, vamos colocar aqui, a distância de A até B é igual a 4. E a questão quer saber a distância de AB ao eixo das abscissas, ou seja, a distância dessa reta R ao eixo das abscissas. É essa distância aqui. Como temos uma parábola, sabemos que esse ponto aqui é o vértice da parábola, beleza? E o vértice da parábola, ela divide a parábola ao meio. Se divide a parábola ao meio e essa distância de A até B é igual a 4, então dividindo essa distância em 2 pedaços iguais, esse pedacinho aqui até no meio é 2 e esse pedacinho do meio até o ponto B é 2. O que a gente conclui com isso? Se esse ponto aqui é o vértice, conseguimos encontrar o x do vértice pela fórmula e encontrando o x do vértice, a gente vai conseguir encontrar o x de A, porque a distância do vértice até o ponto A é igual a 2, então fica fácil. Encontrando o x do A, que é o x1 que eu coloquei, a gente consegue encontrar o y substituindo na fórmula. Esse valor de y é a distância da reta R até a reta das abscissas, beleza? Então, primeiro passo, encontrar o x do vértice pela fórmula. Sabemos que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Agora, quem é a, b e c nessa função? Temos x ao quadrado, então o coeficiente de x ao quadrado é igual a 1, o a é igual a 1, menos 6x, então b é igual a menos 6, mais 11 é o c. Então, temos a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 11. Substituindo na fórmula do x do vértice, notem que o b é negativo, então vai ficar assim, x é igual a menos o b, que é menos 6, sobre 2 vezes a. Cuidado que muita gente erra nesses sinais, beleza? Menos vezes menos dá mais, então 6 dividido por 2, o x do vértice é igual a 3. Beleza, encontramos o x do vértice, que é esse ponto aqui. Se esse ponto do x do vértice é igual a 3 e essa distância do x do vértice ao x1 é igual a 2, para a gente encontrar o x1 basta diminuirmos. 3 menos essa distância, que é 2, o x1 vai ser igual a 1. Beleza, encontramos o x do ponto A. Substituindo agora na função o valor de x, conseguimos encontrar o y. Sabemos que f de x é a mesma coisa que y, então essa função vai ficar assim, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 11. Como o x é igual a 1, que nós encontramos, substituindo vai ficar y é igual a 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 11, eu substituí o x por 1. 1 ao quadrado é igual a 1, menos 6 vezes 1 é igual a menos 6, então ficou y igual a 1, menos 6 mais 11, y vai ser igual a 6. Se o y é igual a 6, encontramos a resposta da questão, que é a distância da reta R e a reta das abscissas. Vejam que a resposta aqui é a letra A. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão, que é a 19, que diz assim, um aplicativo recém-lançado para todas as plataformas de celular
está fazendo um grande sucesso dentre os adolescentes nesse último mês. O jogo funciona de acordo com as seguintes regras. No início de uma série de partidas, a máquina atribui ao jogador Q pontos. Em cada uma das partidas, em caso de vitória ou derrota, o jogador ganha ou perde a metade dos pontos que tem no início da partida, respectivamente. Se uma pessoa jogar uma série de 4 partidas, nas quais ela perde 2 vezes e ganha 2 vezes, quantos pontos terá no final? Beleza, aperta o pause e tenta resolver, que eu vou explicar passo a passo agora para você, valeu? Bom, a questão fala que a pessoa perde 2 vezes e ganha 2 vezes. Cada vez que a pessoa perde, ela perde a metade dos pontos que tem. E cada vez que a pessoa ganha, ela ganha metade dos pontos que tem. No início de uma série de partidas, a máquina atribuiu Q pontos para o jogador. Então o cara começa com Q pontos, beleza? Se na primeira jogada o cara perdeu, então ele vai perder a metade dos pontos que tem. Se ele tem Q pontos, então vai ficar Q menos a metade de Q, que é Q sobre 2, beleza? Então ficou Q menos Q sobre 2. Temos várias formas de resolver essa subtração. Eu vou resolver por número misto, valeu? Temos aqui uma parte inteira e uma parte fracionária. A gente pega esse denominador da fração e multiplica pela parte inteira, depois soma pelo número de cima, que é o numerador. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes Q é igual a 2Q, menos o de cima. Como tem um menos aqui, nós vamos subtrair. Então 2 vezes Q, 2Q, menos o de cima, que é o Q, vamos repetir o denominador embaixo. 2Q menos Q é igual a Q, então ficou Q sobre 2. Essa é a quantidade de pontos que ele ficou na primeira rodada que ele perdeu. Ele tinha Q, perdeu a metade, que é Q sobre 2, ficou com Q sobre 2. Na segunda rodada, o cara perdeu de novo, então ele vai perder a metade de Q sobre 2. O que é a metade de Q sobre 2? É Q sobre 2 dividido por 2. Temos aqui uma divisão de fração. Vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Como não temos denominador, é 1. Concorda comigo? Então, vai multiplicar por 1 sobre 2. Ó, o 1 estava embaixo, foi para cima, e o 2 foi para baixo. Fazendo essa multiplicação de fração, Q vezes 1 é igual a Q, 2 vezes 2 é igual a 4, então isso vai ser Q sobre 4. Então vai ficar assim, ó, ele tinha Q sobre 2 na segunda rodada, ele vai perder a metade, que é Q sobre 4. Vamos resolver essa subtração de frações pelo método da borboleta, que é o seguinte, ó, multiplicamos os dois de baixo entre si, 2 vezes 4 igual a 8, colocamos embaixo. Agora multiplicamos cruzado, 4 vezes Q é igual a 4Q, menos, vou repetir o sinal, 2 vezes Q é igual a 2Q. 4Q menos 2Q é igual a 2Q, então vai ficar 2Q sobre 8. Podemos simplificar essa fração por 2. 2Q dividido por 2 é igual a Q. 8 dividido por 2 é igual a 4. Com isso, a gente conclui que na segunda rodada o cara ficou com essa quantidade de pontos aqui, ó, Q sobre 4. Só que na terceira rodada o cara ganhou, ó, então ele vai ganhar a metade de Q sobre 4. Eu vou limpar aqui em cima, vou colocar aqui para a gente resolver. Ó. Se ele tem Q sobre 4 pontos e ele vai ganhar a metade disso, ou seja, a gente vai somar com a metade de Q sobre 4, mas quanto é metade de Q sobre 4? É Q sobre 4 dividido por 2, beleza? Da mesma forma que a gente fez anterior, vamos repetir a primeira e inverter a segunda fração. Ou seja, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Q vezes 1 é igual a Q, 4 vezes 2 é igual a 8, então vai ficar Q sobre 8. Com isso vai ficar Q sobre 4 mais Q sobre 8, beleza? Resolvendo essa soma de frações, ó, vou resolver pelo método da borboleta de novo. Multiplicamos os dois de baixo, 4 vezes 8 é igual a 32, colocamos embaixo. Agora multiplicamos cruzado, ó. 8 vezes Q é igual a 8Q, mais 4 vezes Q é igual a 4Q. 8Q mais 4Q é igual a 12Q, então vai ficar 12Q dividido por 32. Vamos simplificar essa fração para ela ficar um pouquinho menor.
12 e 32. Como são números pares, dá para simplificar por 2, beleza? Porém, eu vou simplificar pelo maior número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, que é o 4. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3Q e 32 dividido por 4 é igual a 8. Com isso, temos uma fração irredutível. Por isso que eu simplifiquei por 4, beleza? Com isso, concluímos que o cara ficou com essa quantidade de pontos aqui, ó, 3Q sobre 8. Isso na terceira rodada. Falta a última rodada, que ele ganhou de novo. Se ele ganhou, ele vai ganhar metade disso aqui. O que a gente nota? Que a metade sempre é o dobro do denominador, não é isso? Então, se eu tenho 3Q sobre 8, a metade vai ser 3Q sobre 16. Então, vai ficar 3Q sobre 8 mais a sua metade, que é 3Q sobre 16. Essa soma de frações aqui eu vou fazer pelo MMC, beleza? O MMC de 8 e 16 é o próprio 16. Se você tem dúvidas, faz no cantinho aí o MMC entre 8 e 16, que você vai encontrar 16, beleza? Esse vai ser o nosso novo denominador. Agora, pegamos esse denominador, que é o MMC, dividimos pelos denominadores das frações. 16 dividido por 8 é igual a 2, e 16 dividido por 16 é igual a 1. Agora, pegamos esses resultados e multiplicamos pelos de cima. 2 vezes 3Q é igual a 6Q, e 1 vezes mais 3Q é igual a mais 3Q. 6Q mais 3Q é igual a 9Q, com isso vai ficar 9Q sobre 16. Essa é a quantidade de pontos que o cara vai ficar depois das 4 rodadas, beleza? Analisando as opções, ó, a letra D, 9Q sobre 16 pontos, então a resposta é a letra D, beleza, galera? Vamos para a próxima questão, que é a questão 20, que diz assim, ó. A figura a seguir ilustra uma sequência de bifurcações do centro de uma grande metrópole do nosso país. Sabe-se que todas as vias representadas na imagem são de mão única. Desejando fazer um estudo do percentual de veículos que trafegam diariamente nesse trecho, a Prefeitura coletou os seguintes dados. Dos veículos que passam por A, 55% viram à esquerda. Dos veículos que passam por B, 25% viram à esquerda. Daqueles que trafegam por C, 60% dobram à esquerda. Da posse desses dados, a Prefeitura constatou que o percentual dos veículos que, passando por A, entram em E Bom, aperta o pause de novo aí, tente resolver, depois você dá uma olhada na resolução, beleza? Bom, a questão que era o seguinte, ó, da quantidade de veículos que entra aqui em A, ele quer a porcentagem que passa por E. Bom, vamos tomar como base 100 carros. Se 100 carros passar por A, ele fala que 55% desses 100 viram à esquerda e 55% de 100 são 55 carros. Ou seja, desses 100, 55 viraram à esquerda passando por B. Se 55 dos 100 viraram à esquerda, o restante, que é 45, viraram à direita. Beleza? Continuando, a questão fala assim, ó, dos veículos que passam por B, ou seja, desses 55, 25% viram à esquerda. Agora preste atenção aqui comigo. Se 25% viram à esquerda, o restante, que é 75%, viram à direita. Beleza? Continuando, a questão fala que daqueles que trafegam por C, ou seja, desses 45, 60% dobram à esquerda. É isso que a questão está nos pedindo, ó. Essa porcentagem de carros que passa aqui por E. Ou seja, 75% de 55 carros, vou colocar aqui, e 60% de 45 carros. 75% de 55 é o seguinte, ó, 75 sobre 100 vezes 55. Lembrando que o D na matemática é vezes, 75% é 75 sobre 100, então ficou 75 dividido por 100 vezes 55. Fazendo essa multiplicação aqui em cima, 75 vezes 55, isso é igual a 4.125 dividido por 100. Qualquer número dividido por 100, basta andarmos 2 casas para a esquerda. Então, 4.125 dividido por 100, isso é igual a 41,25. Agora, vamos calcular a outra porcentagem,
60% de 45. Multiplicando 60 vezes 45 é igual a 2.700. 2.700 dividido por 100, cortando esses dois zeros aqui com os dois zeros de baixo, vai ficar 27 dividido por 1, que é igual a 27. Essa é a porcentagem de carros que passa por E. Basta somarmos agora. 41,25 mais 27. Fazendo essa soma, nós achamos 68,25%. Resposta à letra A. Beleza, galera? Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 questões do Instituto Federal do Espírito Santo. Próximo vídeo eu vou trazer mais 5 questões de outro Instituto Federal. Se você gostar, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no grupo da escola, no grupo do curso. Não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e deixe seu like aí para ajudar nosso canal a crescer. Valeu? Um abração aí do professor Robson Liers. Espero você no próximo vídeo.